Olá, hoje é a nossa 10ª aula e nós vamos conversar sobre a transcomunicação por telefone. Vamos falar de um personagem que é considerado um dos pioneiros neste fenômeno, ocorrido no ano de 1917, foi quando o fenômeno começou a ocorrer com ele, e o nome dele é Oscar Dargonel. Oscar Dargonel era brasileiro, funcionário da Secretaria de Viação do Estado da Guanabara, era um escritor sobre assuntos paranormais, era um espírita. Ele deixou para nós o livro Vozes do Além pelo Telefone, Novo e Admirável Sistema de Comunicação. Neste livro ele relata as diversas experiências que ele teve, que acabaram tendo início em 10 de dezembro de 1917 e foi até 1925, foi quando ele publicou esse livro. Então, nesse período, houve muita transcomunicação através do telefone. O livro dele conta que os espíritos se comunicavam através do telefone porque se utilizavam da mediunidade de 2 dos parentes dele. Um era o irmão e o outro era o sobrinho, o filho desse irmão dele. As respostas de Dargonel sobre os processos que eles utilizavam para manter os contatos eram muito claras. E eles respondiam a ele que experimentaram simplesmente e conseguiram. Eles afirmaram também, em outras ocasiões, que falavam de caixa de distribuição, fazendo eles próprios a ligação telefônica. Ou eles pediam de qualquer um outro telefone a ligação para a telefonista. O telefonista atendia, óbvio, não acreditando, e nunca passou na cabeça da telefonista que aquele seria um espírito falando com ela. Mas houve algumas ligações que passaram sim pela telefonista. No dia do aniversário de Dargonel, em 1918, ele relata que manteve com os espíritos uma comunicação que durou 1h30. Na oportunidade, ele pôde escutar preces dos espíritos por ele. Foi recitado ainda um soneto, cantado a Ave Maria. Foram tocadas flauta, o hino nacional brasileiro. E o som era tão alto que todos que estavam mais ou menos perto dele podiam ouvir. Inclusive os parentes de Dargonel, que presenciaram esse fenômeno com ele, orientavam ele a não contar isso, não expor isso, porque ele poderia ser ridicularizado. Só quem viveu aquilo ali, naquela época, pôde documentar. E foi através do livro, ou do próprio testemunho. Por quê? Porque naquela época não tinha gravador. Se houvesse gravador, ele poderia ter gravado todo o fenômeno. Infelizmente, ele não estava com o gravador e não pôde registrar. Mas deixou o livro com todos os relatos. Ele recebia por telefone receitas médicas para a família dele, ditado pelo espírito do Padre Manuel, que era uma entidade muito frequentemente que mantinha contato com ele. E esse mesmo espírito apresentou a Dargonel por telefone um médico falecido que se identificou como Dr. H. E o Dr. H passou informações detalhadas dos tratamentos que ele fez nos parentes do Dargonel, com riqueza de detalhe.
Então, nesse telefonema, onde o padre Manuel acabou sendo o agente, digamos assim, né, que colocou ele em contato com o Dr. H e tantos outros, e que durou 1h30, o espírito do Dr. H, isso consta no livro do Dargonel, ele mencionou o seguinte: eu já soube que o senhor conseguiu uma receita daqui para sua mãe. O remédio, porém, não vai curar, mas sim aliviá-la. As dores que ela sofre são provenientes da falta de um líquido nas articulações. E ela ainda pode ficar paralítica, mas não lhe diga isso. Tudo na vida se estraga, senhor Dargonel. Aí o Dargonel, ouvindo aquilo, perguntou: o senhor não acha admirável esse sistema de comunicação de espíritos por telefone? E o espírito respondeu: acho. Creia que até hoje só o senhor e os seus companheiros puderam conversar conosco por telefone. Um outro fato muito interessante que o Dr. H fez referência ao Dargonel foi que ele era, Dargonel, o primeiro transcomunicador do mundo. E até que se prove o contrário, o livro dele, Vozes do Além por Telefone, é também o primeiro livro de transcomunicação do mundo, publicado no Brasil em 1925 pela Papelaria e Tipografia Marques Araújo, sediada na rua São Pedro, 216, Rio de Janeiro. Mas até muito pouco tempo, todo esse fenômeno ocorrido com Dargonel não era conhecido pelos transcomunicadores europeus. Quem divulgou esse trabalho foi um grupo de pesquisadores que saiu daqui do Brasil, sendo que um deles era Clóvis Nunes, entregou em mãos ao Dr. Ernest Senkowski e também ao grupo de Luxemburgo para que eles tomassem conhecimento do fenômeno do telefone ocorrido. O primeiro contato por telefone ocorrido no mundo foi através do Dargonel. Anos depois, também no Brasil, o Dr. Luiz da Rocha Lima publicou em 1985 o livro Mensagem de Espíritos por Telefone, contendo 335 páginas que trazem relatos de um grande número de transcomunicação instrumental por telefone. E algumas delas ele mesmo recebeu, o autor. Então o Dr. Luiz escreve que começou a obter mensagens telefônicas de um outro espírito, denominado Frei Luiz, a partir de 13 de novembro de 1970 até 7 de abril de 1973. E no total, dentro desse tempo, foram 7 mensagens transmitidas por Frei Luiz. Todas as transcomunicações foram gravadas em fita cassete, na época, pelo Dr. Luiz da Rocha Lima, e publicadas com detalhes conforme consta no livro dele, chamado Life After Death, editado em 1986 nos Estados Unidos e publicado também no Brasil com o título A Vida Depois da Morte, pela editora Tecnoprint, em 1987. E foi aí que o parapsicólogo Dr. Scott Rogo registrou um considerável número desses casos. Ele começou a pesquisar que havia no mundo. E ele obteve resposta de que houveram no mundo diversas tentativas de contatos. Muitos contatos. Uma mãe recebendo o telefonema de uma filha no Dia das Mães. Parentes tentando se comunicar. O Dr. Rogo, ele escreveu um outro livro chamando Telefonemas dos Mortos. E ele relata neste livro dele riqueza de detalhes e um grande número de casos que foram pesquisados por ele. Muitas revistas americanas também publicaram na época os telefonemas que ocorriam no mundo. Mas muitos passaram desapercebidos, sabe por quê? Porque as pessoas tinham
ou desconhecimento, ou tinham medo. Quando recebiam algo duvidoso, achavam que era um trote, e muitas vezes não era. Era um ente querido tentando enviar uma mensagem. Ora, se nós tínhamos nos anos de 1917, nos anos de 1980, não vamos ter hoje, com a tecnologia que nós temos disponível? Mas pouco se fala. Quem está fazendo hoje em dia essa pesquisa do que existe no mundo? Poucas revistas são confiáveis nesse aspecto, mas uma é muito séria, Cadernos TCI, da doutora Anabela Cardoso, portuguesa, pesquisadora em transcomunicação instrumental, recebe material riquíssimo também em seu laboratório. E notifica dados que são publicados na sua revista. Podemos nós tentarmos hoje em dia fazer contato ou provocar um contato? Sim, claro que sim. Nas aulas práticas nós vamos ter isso. Mas como nós vamos fazer? Existem diversos fatores que nós temos que averiguar. Por isso que nós temos que ter o conhecimento da história da transcomunicação instrumental, que é o que nós estamos tendo aqui. Para que a gente possa conhecer o fenômeno, saber como ele ocorre, porque possamos identificá-lo se ocorrer conosco. Como vamos fazer para melhorar, aprimorar, facilitar? Na Alemanha, Manfred Boden, ele experimentou contatos telefônicos. Ele chegou a mandar avaliar o sistema telefônico da casa dele, porque ele estava desconfiado de onde vinha aquilo. Ele botou um perito para poder dizer se aquilo ali estava normal ou não estava. Estava tudo normal. Então, de onde vinham aqueles telefonemas para ele? Não tinha como dizer que era um espírito. Ele não tinha como documentar dizendo, não, é um espírito. Nenhuma operadora na época, nenhum sistema ia dizer, não, é um espírito que se comunica com o senhor. Então ele começou a tratar essa situação como telefonemas paranormais. Ele acabou tendo a certeza, ele quando passou a receber ligações de alguém que se identificava como seu amigo falecido Otto Mutz, que era conhecido pelo codinome Serra 1, por ser radioamador. Ali ele teve a certeza que ele estava falando com o espírito. A voz dele era inconfundível desse espírito. Foi automaticamente identificado. O Manfred Boden, ele sofreu muitos incômodos dos telefonemas. Ligavam frequentemente para ele. Teve uma certa vez que num dia ele chegou a receber em 53 minutos 26 chamadas de telefone dos espíritos. E uma das características é que muitas delas, antes de iniciar a voz, tinham ruídos estranhos, batidas. Muitos contatos se referiam a assuntos banais com Boden. Rotineiros, troca de cortesias. Eu vou contar aqui para vocês um diálogo, como exemplo, que houve com o Manfred Boden num telefonema que ele recebeu. Que foi o seguinte. O espírito ligou para ele e disse: aqui fala Serra, da quarta dimensão. Tem tanta luz aqui. Boden perguntou: vocês são mortos? Ele disse: sim, somos.
Qual o seu nome? Sou um espírito. Vocês estão vendo o que estou fazendo nesse momento? Você está fumando. Por que minha amiga Úrsula não se consegue ouvi-los? Ela não está ligada conosco, não nos pode entender. Para isso é preciso que as pessoas tenham tendências mediúnicas? Ele disse, sim, o espírito. Por que eu estou tendo contato com vocês? Porque você tem força espiritual. Então a gente pode presumir, deste breve contato, teve uma quantidade de informações que devemos refletir. A transcomunicação, ela apresenta uma característica muito peculiar, principalmente a do telefone. Muitas vezes, o operador, seriam nós, escutam a transcomunicação quando os espíritos cruzam a linha. Isso já aconteceu na época que a gente sofria linha cruzada. Com diversas pessoas. Mas nunca foi levado a sério porque as pessoas não acreditavam. Achavam que era só uma linha cruzada mesmo. E não era. Hoje é mais difícil a gente ter a linha cruzada com os sistemas de tecnologia que nós temos. Quando o telefone toca, o espírito transmite diretamente. Ocorre também que as vozes são claras, muito nítidas. Em outras situações, elas se manifestam com uma semelhança de sussurro, ou uma voz mais metálica, acompanhando, digamos assim, a onda portadora do ruído da ligação. Há também numerosos transcomunicadores e transcomunicações que são gravadas diretamente pelos espíritos em máquinas e secretárias eletrônicas. Foi deixado muitos recados em máquinas de secretárias eletrônicas. Vale também ressaltar que a partir do desenvolvimento da transcomunicação instrumental, os contatos telefônicos começaram a ser registrados em fita cassete, dando conta assim da quantidade bastante significativa de mensagens que foram arquivadas. O que acabou possibilitando um maior controle de avaliação para os pesquisas e para os pesquisadores. No início, assim como no EVP, Electro Voice Phenomenon, fenômeno da voz eletrônica, os contatos telefônicos eram muito breves, muito curtos, contendo pouquíssimas palavras. Hoje, já se sabe que tem registro com mais de 10 minutos de duração, contendo acima de 200 palavras. Existem muitos arquivos registrados sobre isso. Eu vou citar um exemplo que houve na Europa, uma comunicação ocorrida com Helly Schaeffer, com a sua mãe, Hildegard Schaeffer, autora do livro Ponte entre aqui e o Além, muito conhecido entre nós transcomunicadores. Esse contato ocorreu através da senhora Koenig, na Alemanha. A filha, ela cruza a linha diversas vezes, mudando assim o sentido da conversa entre essas duas pessoas, a senhora Koenig e Hildegard. Ficou visível a emoção de Hildegard ao ser chamada por uma expressão carinhosa, conforme fazia a filha dela enquanto vivia aqui na Terra. E num determinado momento, neste telefonema, nessa cruzada de voz, a Ellie diz para a mãe dela: mamãe, estou constantemente com você, te escuto e te amo. A partir do ano de 1993, muitos contatos telefônicos durante as pesquisas em transcomunicação instrumental, inclusive na Bahia, Salvador, Feira de Santana, ocorreram.
Numa madrugada de domingo, os pesquisadores estavam na biblioteca e escreveram o relato de experiências vivenciadas entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, quando lhe registraram mais de 40 fenômenos paranormais, entre eles 4 de TCI. Ali, numa tentativa de contato, o professor Clóvis recebeu o telefonema onde o espírito disse o seguinte, com uma voz sussurrada, mas muito audível: Clóvis, nem sempre o mais fácil é o melhor. Descreva os fatos conforme você estava fazendo antes. Não se preocupe com o cansaço. Deus abençoa o seu trabalho, o amigo. Eles estavam exaustos, ficavam disponíveis para o fenômeno madrugada adentro. Sempre antecedia um ruído diferente no início dessa transcomunicação. E no final também, o mesmo ruído voltava. Muito peculiar. Então podemos dizer que não é de agora os contatos ocorridos através do telefone. E podemos também entender que um dos fatores que facilitavam, principalmente no caso de Dargonel, era o fato da mediunidade. Quais são os elementos que os nossos amigos do lado de lá se utilizam para poder se comunicar conosco? Temos que pensar sobre isso, avaliar, para que a gente possa favorecer esse meio para estabelecer essa ponte de contato. Telefone é uma delas. Hoje nós temos tecnologias avançadas em telefonia, podemos usar, porque provavelmente, com esses vários elementos que já sabemos que existe, ondas portadoras de frequências diferenciadas, de luzes, que também são ondas portadoras de frequências, do nosso campo energético, da nossa predisposição, trabalho, podemos provocar o fenômeno da transcomunicação instrumental através do telefone. Eu tenho disponível em PDF gratuitamente o livro Vozes do Além por Telefone do nosso estimado Dargonel. Graças a ele, o mundo conheceu o contato por telefone e foi um dos pioneiros. Brasileiro, espírita. Espero que tenham apreciado essa nossa conversa de hoje, a nossa aula, que tenha agregado valor a vocês para somar mais esse item importante, que é o personagem Oscar Dargonel. E vamos nos ver, nos ouvir a semana que vem. Desejo a todos uma excelente semana. Nos encontramos na próxima.